O professor possui graduação em Licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual de Feira de Santana, mestrado em Ensino, Filosofia e História das Ciências pela Universidade Federal da Bahia e Universidade Estadual de Feira de Santana e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Unesp Rio Claro. Atualmente é professora adjunta do Departamento de Ciências Exatas e Tecnologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, atuando como professor nos cursos de licenciatura em Matemática, Pedagogia e no próprio MAT. É integrante do Diálogos e Indagações sobre Escolas e Educação Matemática da Unesp e líder do grupo de articulação, investigação e pesquisa em Educação Matemática da UESB, em colaboração com as universidades Estadual de Santa Cruz e Universidade Federal de Minas Gerais. Além disso, tem experiência na área de educação, com ênfase em educação matemática e educação com jovens e adultos. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade. Obrigado. Eu vou ter que usar. Posso falar sem microfone? Vocês conseguem ouvir? É porque eu não gosto de ficar segurando. Mas vamos lá. Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz de voltar aqui. Gente, é tão bom retornar a Rio Claro. E acho que depois de um tempo eu percebi o quanto eu fui muito feliz aqui e o quanto aqui contribuiu muito para a minha formação e para o meu trabalho hoje e para a minha visão de educação matemática, de universidade, de políticas públicas, de tantas coisas. E acho que esse projeto, trazendo um pouco até o que o Borba fala, são as várias vozes que eu vivenciei aqui. Não tem muita literatura de cordel, não é? Mas são as vozes que saíram daqui da pós-graduação e que me acompanharam até Vitória da Conquista e que sempre está lá, seja o Borba, seja o Roger, a Heloísa, que participou da minha banca, a Paula principalmente, sempre está na minha cabeça trazendo questões que eu sempre lembro da fala deles. E eu vou começar lendo um cordel que não é meu, é de um aluno meu, mas para a gente poder entender um pouco como essa literatura de cordel chegou na minha vida, chegou em educação matemática e chegou em educação matemática com jovens e adultos. Já falando de cordel, embasando o leitor sobre essa literatura que meu coração ganhou. Vamos tocando a conversa, vamos seguindo o andor. São 3 mundos na pesquisa, cada um em seu lugar. O objetivo aqui é conseguir interligar, fazendo os mundos distintos entre eles conversar. Mas cordel e matemática, será que tem relação? Leitura não é português? Isso não dá certo não. Eu nunca ouvi nem dizer, vai ser só decepção. Será que o cordel na EJA terá boa aceitação? Será que a matemática não é um bicho papão? Será que mesmo nessa sala de aula haverá reflexão? O que será que pensa sobre a união dos mundos? O que dizem os documentos? Estão claros ou confusos? São muitos questionamentos e sobre eles me debruço. Procura assim esclarecer e fazer união. Os mundos são distintos. Fazer aproximação, pois é possível notar que existe relação. Unir essas 3 esferas é a provocação. O cordel é uma arte, com a EJA e sua missão, e de quebra a matemática no mundo do cidadão. Então, bora papear, que a vida é preciosa, sobre as possibilidades, pois elas, curiosas, convido o caro leitor para uma mão de prosa. Então vamos lá falar um pouco sobre literatura de cordel na educação matemática com jovens e adultos. Então, inicialmente, passa aqui, né? Não foi? No mouse? Só clicar, né? Pronto. Inicialmente eu vou falar um pouco da minha trajetória até chegar lá. Então eu saio da Unesp em 2020 com 2 cachorros, que eu adotei aqui em Rio Claro, né? Minhas malas, minhas plantas e minha tese, que, como todo mundo sabe, eu sou apaixonado pela educação de jovens e adultos e saio com vários sonhos dizendo, vou chegar em Vitória da Conquista, de mala com 2 cachorros, mudando muita coisa. E aí, quando eu chego em Vitória da Conquista, eu encontro uma realidade da educação de jovens e adultos, que é uma realidade que eu pensei que tinha sido alterada, mas que não, pelo contrário, devido ao governo atual, piorou ainda mais. Então eu encontro uma educação de educação de jovens e adultos lotada, né, principalmente com os jovens, com os professores com muitas demandas, sem material didático, sem formação, e começo a pensar nessas situações e o que pode ser feito. E a partir daí, eu saio daqui com uma questão que eu sempre discutia com Paula, no grupo e com todo mundo, que é uma educação matemática de jovens e adultos. Mas aí eu trago para isso a definição da Conceição,
da Fonseca, que fala que a educação de adultos, né, de jovens, adultos e idosos, é uma ação dirigida no sujeito que tem ou não tem escolaridade, ou tem uma escolaridade incompleta e que nunca foi na escola ou que volta para o sistema escolar na juventude ou na fase adulta ou até mesmo na terceira idade. Só que isso me incomoda porque eu estou fazendo uma educação de alguém, né? E aí, conversando com Paula, com todo o grupo aqui, a gente traz a percepção do Paulo Freire que a educação autêntica não é de A para B, nem de A sobre B, mas de A com B mediado pelo mundo. E a partir daí eu proponho uma educação matemática com os jovens e adultos e idosos, onde esses sujeitos, junto com os educadores, possam produzir conhecimento matemático dentro do contexto escolar ou dentro até mesmo de espaços não formais de educação. E a partir daí, né, eu venho com a realidade da educação de jovens e adultos em Vitória da Conquista em 2022. Então, em 2022, são 15 escolas do campo. A Vitória da Conquista é a terceira maior cidade da Bahia, tem 600 mil habitantes. Perto dela tem várias cidades circunvizinhas, né? Ela fica a 400 e poucos quilômetros de Salvador e ela abarca toda a região do sudoeste da Bahia e parte de Minas. E dentro desse contexto, na rede municipal, porque o meu foco foi o municipal e não o estadual, a gente tem 15 escolas de educação de jovens e adultos no campo, com 47 turmas e 1.055 educandos. Na zona, na cidade, eu vou ter 20 escolas da EJA, com 84 turmas e 2.583 educandos. Esse número aumentou principalmente devido à pandemia, porque muitos alunos eles abandonaram o ensino fundamental e quando retornaram para a escola, eles retornaram com 15 anos e eles não podem ser matriculados na série dita regular. Então, automaticamente, pelo sistema, eles são enviados para as turmas de educação de jovens e adultos. Tanto que a gente está vivendo uma realidade hoje na cidade, que é a educação de jovens e adultos nos 3 turnos, manhã, tarde e noite. E um público muito jovem, né? E dentro dessa questão, a gente está tendo vários problemas que durante esse momento que eu fui vendo com os professores o que estava acontecendo, porque eu adoro escola, adoro estar na escola. Às vezes eu estou dando estágio, estou na escola e conversando com os professores, com a secretaria, a gente começou a perceber a questão da leitura, da interpretação, da matemática. E aí eu comecei a pensar o que poderia ser feito sobre isso. E a partir daí veio por que a literatura de cordel, né? Vou contar a versão que eu posso contar, porque tem outra versão. A outra versão é que eu me apaixonei por um cordelista, não deu muito certo, né? Depois eu vou falar mais sobre isso. Só não vou falar os detalhes. E a partir daí, quando a gente se apaixona, né? Porque tudo é paixão, eu fui saber mais de literatura de cordel. E aí eu percebi a potência que a literatura de cordel tinha, principalmente na região. E a partir daí eu comecei a pensar, poxa, eu poderia trabalhar isso com matemática, né? E aí eu fui pensando em algumas questões e comecei a fazer todo um processo que acho que é um pouco contrário, não sei, do que se faria, pensar na pesquisa e ir. Mas primeiro eu fui para a escola. Para da escola, eu fazer uma coisa que daqui a pouco eu vou falar que é um pouco meio formigueiro, que eu estava conversando com outra voz lá da Bahia, que é o Jonei e a Andréia, e eles me falaram dessa ideia de formigueiro que eu peguei, e aí eu comecei bora trabalhar com cordel, né? E aí, eu tenho na UESB o PENJA, que é o programa dos meus sonhos, o programa de extensão de educação matemática de jovens e adultos, que quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu fundei, liguei até para a Paula, porque era um desejo que eu tinha, onde eu só trabalho com formação de professores para educação de jovens e adultos. Aí ainda está o DI, não está o COM. Eu tenho o grupo de pesquisa e eu leciono na graduação 2 disciplinas de educação de jovens e adultos, que é a prática como componente curricular 4, com foco na EJA, que tem 120 horas, e o estágio supervisionado na EJA. Então, quando eu chego na disciplina de prática, eu proponho para os alunos criarem materiais para entrar dentro do contexto da EJA. E dentro dessa sala, eu tenho 2 alunos escritores, um que é cordelista e outro que escreve poemas. E aí, como eu já tinha uma alusão do cordel, eu viro para eles e digo assim, eu quero que vocês construam atividades que trabalhem leitura e escrita na EJA.
E aí os meninos se debruçaram, pegaram a BNCC, trabalharam. Depois a gente pegou essas atividades na disciplina de prática e fomos para a extensão. E aplicamos essa na extensão nas escolas. A partir daí a gente começou a perceber coisas e aí a gente levou para o grupo de pesquisa. E aí a partir das pesquisas a gente volta para a turma de prática e fica sempre no tripé da pesquisa, ensino e extensão. Então a gente começou a trabalhar nessas questões e aí vem a questão da literatura de cordel, que eu vou falar um pouco para vocês antes de apresentar toda a questão, né? A literatura de cordel, muitas pessoas pensam que o que é cordel, por que o nome cordel, onde surgiu o cordel. O cordel é uma literatura popular que não surgiu no Brasil, ela vem da Europa. Ela nasce, na verdade, como folhetim e ela nasce na França, na Espanha, na Itália e em Portugal. E ela tem uma outra configuração fora do país. E aí, quando ela vem para cá com os portugueses, ela tem uma mudança e ela recebe o nome de cordel porque é uma literatura que fica preso em uma corda com pregadores. E lá em Portugal, isso se chama cordel, essa corda. E a partir daí, se tem o nome de cordel. E então, a literatura de cordel, como eu falei, surge nesses países e começa a vir para o Brasil, no México, só que em cada região dessa recebe um nome, né? Recebe uma influência local, um nome, uma estrutura, um grupo que trabalha. E aqui no Brasil se concentrou principalmente no Nordeste, porque ela chega por Salvador, que é a primeira capital. E a partir daí ela começa a ser difundida na capital e vai mais para a questão do Norte e Nordeste, porque aqui ela começa a ser uma literatura mais voltada para o povo, não para a elite como era em Portugal. Porque, por exemplo, na Europa, então ele vem para cá com os barcos, né? E aqui sofre influência dos negros, dos indígenas e dos sertanejos. Lá na Europa, quem consumia esses folhetins eram os reis e as rainhas, que contratavam aqueles cantantes que iam para lá e falavam da notícia que estava acontecendo no reino, ou falava de história de santos, ou de histórias de mafiosos, e sempre quem consumia era a elite. Quando chega aqui no Brasil, ela começa a se popularizar, porque muitas pessoas não eram alfabetizadas na língua portuguesa. Então você tinha os cantadores, que cantavam o que acontecia no reino, as fofocas que aconteciam nas vilas, nas colônias, fala dos santos, fala dos cangaceiros, e a partir daí começa a ter essa influência, e quem começa a consumir essa literatura é o povo. Tanto que muitas pessoas dizem que é o Jornal dos Excluídos, porque era a única maneira que aquele grupo tinha de ter acesso à informação. Até hoje o cordel tem isso. Tanto quando você vai em algumas feiras livres, tem alguns cordéis que fazem sátira sobre questões políticas, contra causos da mulher que traiu o marido em tal lugar, ou então conta sobre histórias de santos, sobre a história de Lampião, e isso vai tomando como cultura popular, principalmente no Nordeste. Sendo que, ultimamente, está tendo um olhar muito grande, tanto que o livro do PND literário começou a investir no cordel. E você tem obras de cordel que vão para a escola. Então você tem, por exemplo, o Guarani em cordel, o Pequeno Príncipe em cordel, você tem a Revolução dos Bichos, você tem o Curtiço, e você tem até alguns livros de cordel que vão para a escola. Mas daqui a pouco eu chego novamente nesses livros. Então, é uma literatura que começa na BNCC a ser trabalhada apenas com língua portuguesa. Né? Aí a gente tem lá os folhetins que são vendidos no Nordeste. Quem já passeou vê que nas feiras livres você tem, geralmente o artista, ele faz o cordel, ele faz a xilogravura e ele mesmo vende, né, a sua obra. E aí você tem estilos de cordel. Você tem o cordel que faz uma sátira política, você tem um cordel que conta a história de um santo, você tem um cordel que canta ou que fala algo, vamos dizer assim, uma lenda, como de Lampião, uma história, ou você tem até um cordel que pode contar algum caso naquela situação. E a partir daí, pensando nisso, eu fui buscar trabalhos que discutiam o cordel, estudos. E aí eu encontro que na LDB e na BNCC eles falam de trabalhar a questão do cordel, mas voltado muito para a língua portuguesa. E aí tem as temáticas da importância cultural que Marinho e Pinheiros, que são grandes pesquisadores de cordel, começam a falar, que é muito importante você trabalhar, porque você resgata a questão cultural. E aí eu falo assim, poxa, mas e na EJA?
Na EJA eu encontro Santana, que diz que trabalha os textos de cordel para letramento na EJA, né? Dá para trabalhar na EJA E aí, matemática, eu encontro 2 trabalhos, que é o trabalho de Trigueiro e Santos, que ela trabalha com estudos de sólidos por meio de cordel, onde ela pega o cordel e trabalha definições de sólidos, e o trabalho de Flor, Alencar e Fortunado, que trabalha o sistema de numeração com a questão do cordel. Só que a maneira que eles trabalham, não vou mentir, me incomoda um pouco, porque eles fazem um poema onde o aluno ele lê aquele poema e, no meu ponto de vista, porque eu estou aqui para criticar também, né? Que o nego também me critica. Então, eu vejo que você faz como se fosse uma paródia, onde o aluno decora aquele poema e ele começa a reproduzir aquele conceito. E aí eu falei, não, gente, eu não me deu tesão ainda, né? E aí vamos. E aí eu chego e começo a categorizar e digo que existem 3 tipos de cordel. Você tem o cordel histórico, que é aquele cordel que conta uma história. Por exemplo, eu posso contar a história de Pitágoras, a história de Tales, a história de Newton. Você tem o cordel que traz um conteúdo, né, que é aquele cordel que você pega o conteúdo e descreve em forma de poema, mas tem a contação de história, que foi o que me chamou a atenção. Que o que é a contação de história? É aquele cordel que traz uma situação do cotidiano, situações que os indivíduos vivem. E a partir daí eu falei, gente, isso aí pode dar uma coisa legal, né? A partir daí eu trago um exemplo, por exemplo, de cordel histórico, que ele traz um cordel, que ele vai falando sobre Tales, né? Esse cordel é de um cordelista chamado Romário, e ele fala, os relatos são encontrados nos escritos reconhecidos, aqui serão abordados sobre os acontecidos. O primeiro é o teorema, congruência no problema por Tales desenvolvido. Né? A pirâmide do Egito é o misticismo, a interrogação, uma das grandes maravilhas quando o assunto é construção. Uns priorizam a fé e a pirâmide de Gizé. São berços da evolução. Semelhanças de triângulo foi bem específica. Em ângulos, lados serão identificadas. Usada por Tales de Mileto, mediu distância entre jeitos por um barco demonstrada. Tales foi grandioso na sua observação, onde ficou apoiado numa pedação de bastão, de forma perpendicular, a sombra veio mostrar uma cuja proporção. E aí ele vai contando toda a história. Então dá para você, por exemplo, trabalhar com esse cordel, e aí eu penso muito, por exemplo, nos vídeos do Marcelo, como você introduzir um conteúdo, né? Que daqui a pouco eu casei o Marcelo também com isso aqui. Daqui a pouco ele vai ver. Que eu lembrei, quando eu fiz, eu lembrei logo de você. E Bárbara tem uma participação. E aí eu comecei a pensar nisso, né? Que pode ser, por exemplo, você trabalhar com a história da matemática, trazendo isso dentro do contexto de sala de aula, ou você tem o cordel, que ele traz um conceito, tridimensionais e dimensões, em alguns casos tem espessura, a linha é o comprimento, no plano tem a largura, mas se tiver 3 dimensões, isto é volume, tem altura. As dimensões são infinitas, no desenho geométrico são extensões sem limite, o espaço geométrico que forma figuras e formas pelos entres geométricos. Então você pode trazer um conceito também dentro do cordel. Mas a partir daí eu trago que eu posso relatar nos folhetos dos cordéis na perspectiva de conotação de história, oportunizando algumas situações das práticas sociais, econômicas ou culturais, né? E daqui a pouco eu vou trazer um exemplo desse cordel para vocês poderem entender qual é essa ideia. E aí eu começo com literatura de cordel na educação com jovens e adultos, e aí eu divido o projeto, porque começa na extensão, não na pesquisa, em 4 momentos. O primeiro momento foi conhecer a literatura de cordel. Então eu e os alunos, os alunos não, o professor em formação, a gente começou a estudar sobre a literatura de cordel, pesquisar, entrar em contato com cordelistas, né? Os projetos existentes, a gente tem tem 2 associações no Brasil com cordel, que tem projetos que trabalham com cordel na escola, né? Daí a gente teve a criação dos cordéis. Eu tenho 3 cordéis até então prontos, sendo que eu já tenho mais 5 em desenvolvimento, porque eu fiz contato com esses cordelistas. Um cordel é o ABC do Pé da Cerca, que conta a história de 2 caras, um do campo e um da cidade, onde o do campo está construindo uma cerca e o da cidade questiona o valor que ele está cobrando pela cerca. Só que ele mede em braçada e o cara mede metro, e o valor não dá o mesmo valor, e eles começam a discutir.
O outro, que é o meu xodó, é a briga na Feira Livre. Uma senhora que vai comprar o feijão e na Bahia, em outros lugares, a gente vende o litro do feijão. Mas ela não quer comprar o feijão, ela quer comprar o quilo. E aí começa uma discussão do que tem mais, o quilo ou o litro, por que eu uso o quilo, por que eu uso o litro. E o terceiro, que é Encarando a Caristia, que é uma sátira no aumento da gasolina, e dentro dessas questões a gente começa a discutir. Por que quando a gasolina aumenta, todos os outros itens aumentam? O que é que o governo pode fazer para controlar o preço da gasolina? E aí a gente começa, a partir desses cordéis, trazendo uma discussão dentro da sala de aula, e o cordel, por ser uma contação de história, ele permanece durante toda a aula, sendo revisitado várias vezes. Mas não tem inflação não, acabou. É a menor inflação do mundo. E a partir daí, na disciplina de prática, os meus 2 alunos fizeram a oficina de cordel, aplicaram, foi no meio virtual, e no estágio também. E a partir daí a gente fez, poxa, isso dá caldo. Então, bora começar a pensar em como fazer isso. E aí vem o planejamento da proposta, que a gente fez com alguns professores e com os alunos, e aí veio o convencimento. Qual foi o convencimento? Eu não tenho dinheiro, porque não se dá dinheiro para a EJA, né? Que daqui a pouco eu vou falar dessa denúncia. Eu comecei a ir de porta em porta, como o Perovano sabe, o Perovano até me indicou, porque o Perovano mora lá em Conquista. Eu fui lá no secretário e conversei com o secretário municipal. E ele fez, olha, vai conversar com o pessoal da EJA? Beleza. Fui em Porções, que é uma cidade próxima, e Planalto. E a partir daí eu pedi para a prefeitura fazer uma formação com todos os professores da EJA. E eu fiz 7 formações. Então, eu fiz uma formação que foi, vamos dizer assim, 3 dias seguidos em Vitória da Conquista, com o pessoal de Humanas, Exatas e Biológicas. Depois eu fiz em Porções e depois eu fiz em Planalto. Eu apresentei a proposta do cordel e fiquei esperando as escolas que entrassem em contato comigo. A partir daí, eu tive 10 escolas que quiseram fazer a parceria. Só que na cidade de Vitória da Conquista, 4 em Porções, 6 em Porções e 4 em Planalto. É isso, porque eu não sou muito bem de número, já estou idosa já, então não pego muitos números. Então, eu fui para a escola. Por quê? Porque um problema que eu comecei a perceber também é que quando a gente faz um curso de formação, eu podia fazer um curso de formação de cordel, o professor ele se inscreve, mas ele está tão cansado, ele está com tantos problemas da volta da pandemia, que eles não estão mais querendo participar. Então eu falei, olha, bora para a escola, e aí eu fui, em todas as noites eu ia para as escolas, fazer o planejamento com os professores, com minha merenda escolar, que é uma delícia, as merendeiras já me conhecem, aí eu ia para lá, mostrava a proposta, e junto com os alunos da graduação e com os professores, a gente desenvolveu o projeto. E a partir daí a gente teve 2 projetos no município de Vitória, na cidade de Vitória da Conquista, que é Sertão do Cordel São João e mais um Made in Sertão, Ai Meu Coração, que tinha a UESB e a Prefeitura de Vitória da Conquista como patrocinadoras de boca, né? E aí deu todo o suporte, toda a divulgação. E aí a gente começou a descrição do projeto. Primeiro a gente fez uma abertura. Nessa abertura a gente reuniu as 2 escolas todas, trouxemos cordelista, falamos de cultura popular, de ternos de reis. Eles apresentaram que eles produziam de cultura, porque é um público que tem cultura, sendo que uma escola é no distrito, no campo, e a outra... é importante para a comunidade. E a partir daí, a gente foi para a próxima etapa, que foi trabalhar com os livros didáticos, que não é livro didático, é o livro de literatura. Eu entrei nas bibliotecas e via que tinha os livros. Daqui a pouco, já vou fazer logo a denúncia. O que é que acontece? As escolas, elas receberam vários livros de literatura, só que os professores, eles não conseguem trabalhar com os livros. Então, eles têm muitos livros e eles não conseguem desenvolver trabalhos porque muitas vezes ou não tem tempo ou não tem uma formação para trabalhar. Então, a partir daí, eu comecei a visitar as bibliotecas das escolas e fui roubando o livro, né? Eu sou o menino que roubava livros. Não, aliás, o velho que roubava livros. Eu fui lá, eu dizia, olha que livro maravilhoso, conversava e saía com o livro, porque agora outra coisa também que está acontecendo, e aí eu já falo já um pouco da questão do livro didático, é que algumas escolas estão recebendo os livros contados. Então, se eu tenho 40 alunos, eu recebo 40 livros. E outro problema também é que a EJA não tem livro didático. E aí, quando você vai pegar o livro de literatura, a diretora vem, mas não é para a EJA.
Aí eu vou no secretário, o secretário, olha, eu te dou 40, tu me devolve 41 e tu tem 30 dias para trabalhar porque o livro não é da EJA. Então, todas essas dificuldades fizeram com que eu pegasse os livros do cordel e os professores de língua portuguesa trabalharam na perspectiva do Paulo Freire, pegando o tema gerador. E aí eles trabalhavam, o tema que a gente vai trabalhar é sertão. Quais as palavras que combinam com sertão? Coração. Mas por que coração? Por causa do coração do sertanejo. O outro dizia, indecisão. Aliás, indecisão não, professora, porque o sertanejo não é indeciso. Bota baião. E aí eles começavam a construir o cordel e trabalhando a questão do letramento através dos romances. E tem esse romance que é o Cordel Oxente Menina, que conta a história de uma adolescente que se apaixonou por um cordelista, né, e que só queria roubar o beijo dele. Vamos lá. E aí a gente vai para frente, e aí depois eu pego o Cordel da Briga na Feira Livre, que foi o do Marcos Silva, e peço junto com os professores para a gente construir um projeto onde todas as disciplinas tivessem. E esse cordel ele seria o cordel, vamos dizer assim, o principal do trabalho. Aí eu pedi para um xilogravista lá de Pernambuco fazer a capa e a gente imprime o cordel, como o cordel leva na corda e os meninos trabalham com o cordel. E a gente começa a trabalhar as questões da socialização. E aí eu vou ler o cordel para vocês. Estava visitando o meu querido sertão numa feira sertaneja e vi grande confusão. Mulheres e homens brigavam bem naquela ocasião. Josefa, mas seu João, começou uma porfia. Bem ali numa barraca era o começo do dia e quem passava perto escutava a baixaria. Dona Josefa dizia, eu quero comprar feijão. Em seguida quem falava era o vendedor João. Pois como a senhora quer, eu aqui não vendo não. A senhora já chegou aqui e foi pondo estilo, está ficando velha. Vá procurar um asilo. Eu só vendo feijão de litro. Ela disse, eu quero aquilo. Pois eu já não quero ouvi-lo, Dona Zefa falou. O litro está bem mais caro. Pagar mais caro eu não vou. No mesmo instante, o João ali explicar começou. O vendedor explicou para a Zefa com estilo. Dona Zefa, veja bem, não tem isso e nem aquilo. No litro vai mais feijão, vai bem mais do que no quilo. Lhe digo, não quero ouvi-lo, tem erro, vejo os sinais. Pois Josefa continua a falar ainda mais. A diferença do quilo para o litro são R$2. O seu João diz, é demais, assim não tem condição, Zefa, num quilo vai menos, e preste bem atenção, a senhora leva o litro que leva mais feijão. A Zefa diz, não, o senhor é bem ligeiro, eu não vou acreditar no teu plano traiçoeiro, você quer vender de litro para ganhar mais dinheiro. Vou sair daqui ligeiro, Dona Zefa falou, fica aí com teu feijão, pois embora agora eu vou. Seu João não falou nada, no momento se calou. Dona Zefa se mandou, o seu caminho seguiu, sem feijão, sem paciência, da compra então desistiu. João falou, lhe explicou, mas Zefa não lhe ouviu. O povo dali saiu, acabou a confusão. Ficou somente a barraca, cereais e seu João. Ninguém sabe se Josefa conseguiu comprar o feijão. Então esse é o texto, e a partir daí, esse é o autor, que é o Marcos, ele é um pernambucano que mora aqui. E aí eu ligo para ele, professor, eu vou fazer o cordel, e a gente conversa. E ele, mas professor, lá a gente vende a bacia, aí é litro. E a gente começa a discutir sobre essas questões para ele poder fazer a escrita dele, do cordel dele. E aí eu começo a pensar em como trabalhar isso com as disciplinas. E aí eu venho para língua portuguesa, né? Espera aí, eu tenho que voltar. História, eu começo a trabalhar a história das feiras livres, porque muitas cidades no Nordeste surgem da Feira Livre, como Feira de Santana, a cidade que eu morei. Matemática, dá para trabalhar grandezas e medidas, função, dá para trabalhar várias coisas, educação financeira. Geografia, trabalha muitos aspectos sociais da região, as plantações, o que vende, o que não vende. Artes, trabalha a questão da xilogravura. Biologia, trabalha a biosfera do local, né, da questão do feijão, do plantar, do sertão. E língua portuguesa trabalha todos os aspectos textuais do texto. Então, a partir daí, a gente fez um planejamento onde cada área ficou com a sua, vamos dizer assim, sua fatia. E no final, teve a nossa culminância. Então, aqui tem cenas, o professor, por exemplo, de uma das escolas, levou uma balança, discutiu com os meninos o que era densidade, né, com as senhoras de idade o que era o peso, e teve uma senhora que disse assim, olha, porque na verdade o quilo do feijão vai mais que feijão. Agora, o litro da farinha vai mais que o quilo da farinha. E aí ela fez assim, olha professor, o senhor pode me convencer do que for, mas a minha avó e a minha mãe vendiam assim, e eu vou vender assim. E pronto.
pronto, é uma questão cultural e ela tem as variáveis que ela considera. A variável dela não é matemática, né? É uma variável cultural, e ela disse que não ia trabalhar. O outro fez assim, por isso que eu vou na feira, e eu sempre, o cara vai e raspa ainda assim a ponta, para não vir o feijão, eu vou pedir agora para ele botar um punhado. E aí começou a vir várias discussões, e aí a gente discutiu, eles levaram lá, pesaram, levaram sal, e foi muito legal porque eles foram discutindo os conceitos, o que é. Quando eu estou falando de litro, eu estou falando de quê? Quando eu estou falando de quilo, eu estou falando de quê? Quando eu falo de volume, o que é que eu vou lhe dar? É o litro, é o quilo? E aí o professor, ele conseguiu conduzir isso muito bem, os dois professores. E aí no final, a gente fez uma quermesse em uma das escolas, onde eles que são produtores decidiram vender a maioria no quilo, a sua própria, o que fizeram, e na hora eles criaram alguns cordéis respondendo o cordel da briga na Feira Livre, e eles vendiam. Aí quando eu chegava lá, olha, o quilo do feijão, olha, professor, está no quilo, viu? Eu não vou roubar o senhor, não. E aí eles começavam a discutir sobre isso. E na outra, a gente fez um espaço cultural, onde eles falaram da biosfera, do sertão, falaram sobre várias questões e, principalmente, eles socializaram o que eles aprenderam na sala de aula. Né? E aí foi muito legal, porque a culminância do projeto, nas duas escolas, aconteceu dessa maneira. Né? E a partir daí, eu trago a questão do Eric Goodstein, que ele fala da questão das dimensões políticas da matemática, né? Que é você levar o aluno para ler e escrever o mundo através da matemática. Né? E como diz o Paulo Freire, o mundo é uma produção do indivíduo, e só esse indivíduo pode transformar esse mundo. E a partir daí eu começo a trazer essas questões de leitura e de escrita do mundo do Paulo Freire para dentro da sala de aula e discutir isso, como isso pode acontecer dentro de uma aula de matemática. E aí tem muito a Paula, o grupo da Paula, que está ali, né, mesmo que indiretamente, até quando a gente se fala no telefone, trazendo essas questões. E aí eu trago também que é interessante porque o cordel ele permite você analisar situações de problemas reais. E os problemas matemáticos reais têm várias variáveis. Quem escolhe as variáveis somos nós. Ninguém chega lá e diz assim, olha, eu vou comprar o quilo do feijão, mas eu tenho X, Y. Não, você vai escolher a variável que você quer. Então, às vezes, um aluno ele vai escolher a variável X e Y, o outro Z e W. Mas cada um vai ter os seus argumentos para usar essas variáveis. Então, e você também possibilita discutir questões que vão além da matemática, como questões de sociais, raciais, de gênero, econômica, bem de outras naturezas, né? E aí a gente traz a questão também de que assim o sujeito ele vai ver como a matemática ela influencia na questão cultural, tecnológica, política e como ela se configura para a participação dele na cidadania. E a partir daí, o que é que acontece? Eu começo a ideia do formigueiro, que foi uma ideia que eu conversei com o Jonei e a Andréa no café. Qual é a ideia do formigueiro? A escola é um formigueiro, toda arrumadinha, aonde cada um anda certinho. Eu fui na escola com cordel e joguei água nesse formigueiro. E aí as formigas ficaram, né? Teve aquela situação, eles saíram ali. Agora eu saí com cordel e eu vou ver como ficou a escola agora. Como esse formigueiro se reconfigura. Como essas formigas se adaptam, óbvio, algumas vão continuar do mesmo jeito, outras não. E aí eu começo a perceber as resistências, as dificuldades, toda a situação, porque eu vivi todo o processo. E ainda continuo indo na escola vendo essas questões. E a partir daí eu já começo algumas escritas com alguns alunos, falando das contribuições do texto do cordel na aula de matemática, propicia que o aluno da EJA, ele traga o seu conhecimento, ele tenha o seu conhecimento valorizado, ele participe, ele dialogue, ele questione, ele faça uma educação com jovens, adultos e idosos, onde a construção do conhecimento está com todo mundo ali, não só com o professor. A questão da formação inicial, porque isso possibilita os alunos que estão na graduação a pensarem como eles podem trabalhar isso dentro do contexto da escola, não só com cordel, mas com outros textos e outras perspectivas. A questão dos textos do cordel, ainda na aula de matemática, mas quais são os saberes que quando eu estou trabalhando com cordel aparecem? Que matemáticas aparecem? Da onde são essas matemáticas? Como essas matemáticas elas dialogam entre si? E por fim a questão do cordel, do sarau e da produção dos alunos. Como os alunos da educação com jovens e adultos produzem os seus conhecimentos e as suas respostas sobre essas
questões. E aí eu venho com os anúncios. Quais são os anúncios? O que a proposta trouxe e que vai ainda trazer mais questões. A primeira são os 3 cordéis, e a outra, como é que eu faço para botar o vídeo? A gente começou a pensar, e aí veio o Marcelo no meu ouvido indiretamente, e eu falei vídeos, e aí, tem que sair. E aí eu falei assim, bora pegar esse cordel e bora fazer um vídeo, mas eu não quero qualquer vídeo, mas eu não tenho dinheiro. O que a gente faz? A gente se vira. E aí eu fiz um vídeo baseado no Cordel Encantado da Globo, que faz a Feira do Cordel e todo o cordel, porque tem alguns alunos da EJA que ainda têm dificuldade na leitura, ou eles muitas vezes têm alguns problemas visuais e não conseguem, né, acompanhar. Então, a partir daí, a gente senta, eu tenho uma bolsa, dou para um aluno de cinema e a gente começa a produzir os vídeos. Sendo que vocês são os primeiros a ver o vídeo, praticamente. Óbvio que algumas pessoas já viram, mas o vídeo vai ter... A gente está vendo uma pessoa para fazer a questão das libras, a gente vai ter legenda. Então, é um vídeo que a gente pensou e eu falei assim, eu dei na mão do menino de cinema, falei, meu Deus, será que vai sair? Mas saiu, né? Bora lá, é esse aí. Mas eu acho que se fizer silêncio dá para ouvir, porque é o mesmo cordel que eu li, né? Só por causa do tempo. É o mesmo cordel que eu li. E aí eu convidei um aluno para ele poder fazer a narração, e aí a gente faz toda a xilogravura em movimento, né? Que eu acho que é interessante, mas pode passar, acho que dá. É mais a questão mesmo da xilogravura, né? E aí a ideia é que o vídeo dê o suporte aos professores para que eles possam trabalhar dentro da sala de aula, ou até mesmo que o próprio aluno ele possa, pelo smartphone dele, né, que a maioria tem, trabalhar. Então a gente vai ter o cordel físico e atrás um QR Code que o aluno passa e vê o vídeo e o endereço do vídeo, né? E aí a gente continua. E aí a gente tem os 3 cordéis, aí eu já tem outros em produção, né? Essas temáticas. Aí vocês dizem assim, mas como é que surge essa temática?
das práticas do cotidiano. Então, essa questão da feira livre, no período do estágio, eu fui visitar algumas feiras livres e eu vi essa questão. E eu sempre me questionava se tinha mais o litro ou o feijão, né? A questão, por exemplo, da cerca. Teve uma que eu estou pensando e que eu já falei para o cordelista, que ele vai fazer sobre venda de carro. Porque, às vezes, quando você vai comprar o carro, eu quero comprar o carro mais barato. Mas só que você tem que olhar todos os impostos que você paga, o IPVA, não sei o quê, então vale a pena ou não? Então é trazer situações onde o aluno ele vai ter variáveis e ele vai escolher qual a melhor variável que ele vai trabalhar. E aí isso vai gerar discussão dentro da sala de aula de matemática. A outra questão é que eu estou trabalhando também com esse cordel em uma invasão em Vitória da Conquista. Essas pessoas moram em uma invasão porque a prefeitura desocupou o terreno e aí eles invadiram o terreno e lá eles têm uma sala de aula de educação de adultos e a gente está trabalhando algumas questões do cordel com esse grupo. Na verdade, a gente vai começar a trabalhar, a gente já fez o planejamento e a gente vai até os lugares para trabalhar. Também vou trabalhar no presídio porque a escola que desenvolveu o projeto, ela tem uma sala no presídio. E aí a gente já está fazendo toda a documentação para a gente trabalhar dentro do sistema prisional, que é uma das turmas. Eu não posso mostrar a foto porque não é liberado. Mas a gente também já fez e a partir de setembro a gente já começa a trabalhar com o cordel dentro do sistema prisional. E aí também a gente pegou, né, porque eu sou internacional, sou quase uma Anitta, né, só não tenho um joelho. Aí eu fui para Barcelona apresentar um trabalho. E aí eu falei assim, gente, bora pegar esse cordel e botar em inglês? E aí eu chamei um aluno, o aluno escreveu o cordel em inglês, óbvio. É uma adaptação, porque as palavras modificam. E aí uma professora da Califórnia, que trabalha no presídio, vai trabalhar com o cordel lá. E ela vai trabalhar, ela já está tendo algumas reuniões comigo e com o Samuel, para a gente estruturar e ela vai desenvolver o cordel, porque como a maioria das pessoas são do México, no México tem cordel, só que tem um nome, acho que é folhetos, alguma coisa assim, e eles vão trabalhar com esses folhetos, e ela pegou e fez assim, poxa, mas dá para a gente trabalhar e não sei o quê, eu falei, pois é, e aí ela vai desenvolver lá no sistema prisional, e aí ficou o dilema, botou outro nome, porque não tem como ser o ABC, porque o ABC do Pé da Cerca é porque cada estrofe é a letra do alfabeto. Então, quando você muda, não fica desse jeito, né? O Javier, que eu fiz também, o sanduíche, vai desenvolver lá em algumas escolas da Espanha, né, também, mas ele está trabalhando e escrevendo um cordel, né, que na verdade é um folheto. E aí vem as denúncias. Quais são as denúncias? A falta de material para a EJA e a falta de olhar para a EJA, como eu sempre falo. Então, assim, a gente perdeu muito na educação de jovens e adultos e a gente teve um crescimento de alunos, né? A gente não tem material didático, tanto que o que a gente está promovendo é que o professor da EJA produza o seu material. Então, a ideia é que a partir desse trabalho com o cordel, a gente possa fazer com que o professor ele produza o seu próprio material e trabalhe, porque a gente não tem um livro didático e o livro didático ele não está indo com a quantidade a mais do ensino regular que o professor da EJA possa utilizar. A gente não pode, da EJA, utilizar o material literário, na verdade era para usar, mas a gente não pode usar por algumas regras da escola ou das secretarias. A falta de investimento, porque todo esse projeto saiu do meu bolso, porque a prefeitura ela não dá contrapartida, a gente tem um caixa escolar, e em todas as escolas que eu fui, eles disseram, a gente não tem como justificar despesa para a EJA. E até a própria UESB me barrou em várias coisas, porque eu tenho um valor lá, mas eu não posso utilizar esse valor, porque as escolas da EJA são à noite. E o governador, que apesar de ser do PT, é uma desgraça, chegou, porque eu falo mesmo, né, apesar dele pagar meu salário, ele não, os contribuintes, o que acontece? Ele botou algumas normativas que, por exemplo, a universidade não libera carro depois de 6 da noite. Mesmo eu tendo dinheiro para transporte, eu tenho acho que 10 mil para transporte, eu não posso usar, porque o carro da universidade só pode sair até 6 horas da noite. Então, como é que eu vou na escola da EJA à noite? Né? As prefeituras, elas só dão a gasolina e me botam como se fosse, teve uma lá que eu acho que me botou como laranja em alguma coisa para me dar um tanque de gasolina. Né? Vai sair minha denúncia a qualquer momento. Então, assim, o que está acontecendo é, a gente da educação de jovens e adultos, continuamos a viver a regalia do governo, né? Não só nas instituições de educação, mas também nas secretarias. Ou seja, tudo que a gente tenta fazer, a gente não consegue porque a gente não tem recurso. Né? Então, é muito complicado o trabalho. Né? O professor da EJA, ele está com muita dificuldade de trabalho, porque agora ele está com uma demanda muito grande, só que a gente não tem material.
né? E aí a gente começa com essa ideia, e aí eu já estou com uma ideia que eu estava falando, acho que foi para o Lucas, que eu estou pensando em fazer um livro, meio que didático pela UESB, com material para os professores de Vitória da Conquista, porque não tem material. Então a gente está com essa dificuldade, e aí vai vir um evento da EJA, que eu já convido todo mundo, né, que é o Educação, esqueci, o simpósio de não sei o quê, porque a nossa ideia é reunir o pessoal da EJA e a gente tentar criar o GT da SBEM da EJA, para que a gente possa trabalhar e discutir mais a educação de jovens e adultos. E aí é isso, né, a questão da educação de jovens e adultos ainda é uma questão que me preocupa, e que eu entrei nisso aí, eu não vou sair tão cedo, né? Teve outra coisa que eu me meti aí, eu sou o diretor da SBEM, agora que não falaram, que eu ganhei, sou diretor da SBEM Bahia, né? Mas eu só entrei por causa da EJA, porque eu quero muito criar uma especialização da EJA em toda a Bahia, para ser trabalhada essas questões de educação de matemática com jovens e adultos. E eu penso assim, que trabalhar as aulas com diferentes literaturas na produção de saberes matemáticos traz uma perspectiva nova. Você pode trabalhar o cordel, a questão jornalística, a crônica, e isso permite discutir conceitos presentes em situações práticas sociais, criando um ambiente de aprendizagem propício no desenvolvimento de tarefas que estimulem a leitura e a escrita por meio da matemática. E obrigado, é isso. Muito obrigado, professor, pela sua apresentação. Iremos entrar agora no tempo para as perguntas. Ai, gente, não pega outra coisa difícil, não. Mas é mais difícil. Meu querido Johnson, antes de mais nada, muito obrigado por, entendeu, assim, trazer vida para a universidade, né? Porque algumas instâncias, às vezes, de um excesso de politicamente correto, parece que transforma tudo em coisa árida e tudo mais. E Johnson vem, fala do amor e ninguém pode falar nada. Fala de tesão e ninguém pode falar nada. Johnson rompe as barreiras, entendeu? Assim, do politicamente aridamente correto, e ficou com isso. Muito obrigado por isso. E também, contraditoriamente, eu acho que ali não é invasão, é ocupação, entendeu? Ah, tá. Então, mas aí nesse caso não é de chatice, só porque tem uma diferença, né? Tem. Com o debate do Boulos e outros, mais ainda sobre as outras coisas. Mas ninguém invadiu minha casa, mas aqui em Rio Claro nós temos 48 mil pessoas sem habitação. Em Vitória da Conquista também está crescendo cada vez mais. Tem 46 mil pessoas, 46 lares vazios, entendeu? É mais ou menos esses números, eu posso estar errando aqui, está me parecendo um pouco demais, mas não é Rio Claro esse número tão errado que eu falei, mas é algo desse tipo, entendeu? Pessoas que estão ou amontoadas ou sem moradia, e o número de casas vazias que tem, você entende? Pela vista, pela cidade inteira. Mas o que eu queria te perguntar mesmo, meu querido, é que primeiro, adorei as conexões todas que você fez, adorei seu orgulho baiano, seu orgulho rio-clarense, suas trajetórias, mas era assim, eu estava crente, mas eu falei, depois só tem 6 meses. Você não conhece o trabalho do Hercos com o Cordel, né? Não. Então, assim, tem coisa até, inclusive. Ótimo, bom saber. Não, é cordelista também? Já vamos fazer. Cordelista inteirinho, até já aprendi. Tudo que você leu aí são 7 sílabas, todas as combinações, todos os Isso. Eu já aprendo um monte de coisa tomando cerveja com ele, fazendo. Outro dia eu vi ele fazendo um. E eu escrevo um de aniversário para ele horroroso, sem as 7 sílabas, tudo assim, tal, só para ele falar, né? Para ficar bem na cara que eu sou ruim de cordel. Mas eu acho que esse movimento todo de arte, cultura popular que você está fazendo é maravilhoso. E só queria te propor que eu acho que você tem que ficar. Tem uns vídeos, inclusive, né? Do Ais de Copas, tem muito cordel. Ele junta literatura norueguesa com cordel e com arte, fazendo um vídeo de 8 minutos com pessoas da licenciatura, mas tem uns com EJA também, correto? Tem uns com alunos do EJA lá do Mato Grosso, do SEJA, que lá pelo outro canto também andaram fazendo isso. Eu estou crendo, estou doido, mas daqui a pouco ele deve fazer pergunta melhor, mas ele é tímido. Mas eu queria era te fazer, prestar essa homenagem, menos uma pergunta, e achar que essa combinação que você está fazendo de arte com engajamento e com pressão assim, pressão política é espetacular. Não, tranquilo. Oi, Johnson. Queria dizer
dizer que também é muito bom de ter aqui de volta, né? Com todo esse trabalho, essa apresentação toda bonita. Obrigado mesmo. Minha pergunta, são três, mas estão meio conectados, tá? A primeira teve um momento, logo quando você começou a falar da EJA, você falou a questão de jovens, adultos e idosos. Eu queria saber, você que conhece bastante, né, da EJA, né, qual que é o impacto político de você trazer a ideia do idoso junto na EJA, né? Sabe que há bastante debate sobre os jovens, né, que a EJA acabou trazendo um grupo de pessoas mais jovens, assumindo, né, a educação de pessoas mais jovens, que saíram da escola regular para estudar à noite, na EJA, né? E em trazer o idoso, assumir o idoso nesse grupo, né? Qual é o impacto disso? Esse é positivo, negativo, como você vê? Primeira pergunta. A segunda, também não ficou só muito claro como essa ideia do cordel, como forma, se já é algo que se opera nesse grupo de pessoas da EJA, lá da sua região, ou se algo é um convite para que eles pudessem operar, e daí você, além de trabalhar o conteúdo, né, do cordel, o próprio cordel, se isso acontece, né, e como acontece. E por fim, achei interessante que você trouxe, tanto você como essa professora estadunidense, a ideia de trabalhar o cordel especificamente com o grupo de presidiários. Queria saber como que isso se conforma. Se tem a ver com uma cultura dos presídios locais, tanto aqui quanto lá, ou se tem a ver com uma situação de vulnerabilidade. Qual que é a motivação maior para se trabalhar com presidiários em outros grupos? Uma vez poderia ser quaisquer grupos, né? Tá. Primeiro sobre o idoso. É porque, na verdade, o jovem e o adulto foram, na verdade, uma nomenclatura que o governo do Lula criou para a elaboração de alguns projetos voltados para esse público. Então, quando ele, por exemplo, limita que o jovem ele é de 18 a 39 anos, aliás, a 29, desculpa, ele limita e ele diz assim, olha, tem esse público, a gente tem que saber o quantitativo desse público e quais são políticas públicas voltadas para esse público. E aí você tinha as políticas públicas dos adultos, mas você não tinha os idosos. Então, a gente começa a pensar, né, como eu estava conversando com a Conceição e com o Júlio, que vai estar aqui, a necessidade da gente colocar o idoso, porque o idoso ele também precisa de políticas públicas, que são políticas públicas, muitas vezes, que são diferenciadas do adulto e do jovem. Então, eu não posso, por exemplo, criar políticas apenas para adultos. Eu vou ter políticas que têm que ser voltadas para um público que já tem uma idade, que tem outros tipos de vulnerabilidade e outras necessidades. Então, por isso, a gente começa a trazer essa questão do idoso, né? Sobre a questão do cordel, o que acontece é assim, lá na Bahia a gente tem, a cidade que eu estou morando é Sertão, então você tem ainda uma cultura e ainda se fala muito de cordel, mas o pessoal ele consome muito cordel, principalmente pela televisão, porque tinha um encontro que não é mais da Fátima, e que tinha um cordelista, o Braulio Bessa. E aí eles têm muito contato com esse estilo de cordel. Só que a visão que eles têm de cordel é uma visão, como é que eu posso dizer, poética, no sentido assim, eu vou falar de felicidade. Não tem a ideia, por exemplo, de contar uma história ou o cordel como uma questão política, de você trazer vamos dizer assim, uma situação política e discutir e anunciar ou denunciar ali dentro. Então, quando a gente traz, aí alguns dizem assim, poxa, mas eu posso utilizar o cordel para isso? Pode, porque eles têm apenas esse contato, vamos dizer, artístico do cordel através da televisão. E sobre o... Domesticado. No começo era só protesto. Era só protesto. Então eles têm essa visão. Na verdade, eu acho que eles têm assim, a maioria tem uma vez, por exemplo, muitos lá trabalham com rap. Mas eles têm um rap que não é um rap, por exemplo, politizado, que traz questões de política, né? Eles têm mais um rap, vamos dizer assim, como o Borba falou, gostei dessa palavra, domesticado, aonde eles consomem aquilo daquela forma ali. E a questão dos presídios é porque tanto no Brasil quanto lá, eles têm um projeto que é da questão dos alunos poderem reduzir as penas. Tanto que aqui, acho que em São Paulo, no Paraná, tem assim, que a cada livro lido por um detento, ele reduz uma quantidade de tempo dentro do sistema penitenciário. E aí, também lá na Califórnia, eles estimulam esses detentos a buscarem suas veias artísticas. Às vezes, como ela disse, olha, eu posso ter um poeta lá dentro e ele não sabe que ele é poeta. Então, ele pode isso despertar nele.
Então, a mesma coisa a gente trabalha nessa perspectiva aqui. Na perspectiva, porque, por exemplo, você tem alunos da EJA que já têm graduação, mas eles estão matriculados porque isso, de certa forma, impacta nas penas que eles têm que cumprir. E aí tem essa questão da produção. E outra coisa, não é obrigado. O aluno ele vai se ele quiser. Tanto que, por exemplo, tem algumas penitenciárias, como, por exemplo, Vitória da Conquista Feminina, não tem escola, porque as detentas não quiseram. Então tem que ser uma coisa que o detento, um grupo tem que querer, a diretoria, e tem que ter um projeto. E geralmente os projetos são voltados para a leitura, para a escrita e para a arte. Oi, Jonathan, obrigada pela apresentação também, muito bom te ouvir, a gente em nenhum momento vacila, né? Te acompanha o tempo todo, muito bom. Eu queria perguntar, na verdade, é mais uma curiosidade sobre a questão que você traz da BNCC, né, que você também foi olhar para lá sobre como isso acontece, acho que é uma preocupação até, né? Justamente que já que você vai trabalhar num projeto que envolve escolas, essa questão está sempre ali. E você disse que lá aparece essa questão do cordel, né? A minha questão é, você também chegou a olhar para o currículo da Bahia e, na verdade, agora todos os currículos, né, após 2017, foram reorganizados, foram refeitos com base na BNCC. E o Rodrigo, ele está estudando o currículo Bahia com a BNCC e ele viu que isso é super forte lá, a questão do cordel, né? Ele estava conversando comigo, a gente olha para a proposta curricular da Bahia ser isso forte. Eu queria saber se você também olhou isso desse ponto de vista do currículo da Bahia, né? Porque o que ele está observando, que ele também analisou o currículo de São Paulo, é que o currículo de São Paulo ficou muito preso ao que a BNCC faz, né? Então, não existe aquela questão que a própria BNCC diz, né, que embora seja difícil de fazer, porque ela está bem amarrada, né? De fazer aquela questão da adaptação considerando o contexto, né? E com relação à Bahia, eu queria saber se você encontra e enxerga isso, né? De ter, além da questão do cordel, né? Como você está bem próximo das escolas, secretarias, né? Essa aproximação com um lugar, né? Quando se fala em currículo lá. E um pouco disso, se você também viu a questão do cordel também, né, como sendo uma proposta do próprio currículo da Bahia. Primeiro, quando eu fui olhar, na verdade, o currículo da EJA, né, porque como o trabalho é para a EJA, eu falei, vou olhar o currículo, só que o currículo da EJA está de 2002, ele ia ser atualizado no governo do Vampirão, do Temer, mas não foi engavetado. E aí a gente ficou sem essa coisa, vamos dizer, essa orientação curricular. Aí na Bahia, o currículo da EJA também ele parou em 2009. Então, a gente foi para a BNCC para a gente tentar inspirações, porque na BNCC a EJA não faz parte. Então, quando a gente vai na BNCC, ele toca e fala do cordel apenas na aula de língua portuguesa. Aí, quando a gente vai, por exemplo, para o currículo da Bahia, a gente olha, na Bahia ele começa a falar sobre todas as manifestações culturais que eles devem estar incluídos dentro do contexto escolar. Não só culturais, mas religiosas. E muitas vezes isso no contexto da escola não acontece, por uma resistência da própria escola ou até mesmo por uma falta de formação. Ontem mesmo eu estava conversando com Paula que eu comecei a olhar, por exemplo, o candomblé. No candomblé você tem muita matemática, né? E aí eu comecei nos terreiros de candomblé. E aí o pai de santo ele começa a falar sobre matemática, dizendo que quando você joga os búzios tem a probabilidade, tem a numeração, e ele vai falando tudo isso. No currículo da Bahia, propõe-se que se trabalhe isso dentro do contexto de alguma forma. Só que há uma resistência dentro da escola de se trabalhar, por exemplo, a cultura africana, né? Então, a gente deu uma lida nesses documentos do ensino dito regular para ver como eles orientavam, para a gente poder trazer e dizer assim, olha, se lá fala assim, a gente pode fazer uma releitura para a EJA sim. Porque a EJA está sem o currículo e na EJA só diz assim, trabalhe com o projeto, trabalhe com o contexto do aluno, mas não dá os direcionamentos, né? E muitos professores estão pegando a BNCC e trazendo para a EJA o que não é, na verdade, apropriado, porque não casa. E aí a gente tem outra perspectiva. E também tem a questão dos projetos. Porque, por exemplo, na cidade de Vitória da Conquista, existem 3 projetos municipais de EJA. Esses 3 projetos são diferentes de todo o Brasil.
Porque em Feira de Santana tem 5. Aqui em São Paulo tem 5, só que cada um é diferente. E cada um tem a sua proposta curricular. Então a gente tem que olhar para a proposta curricular desse. A gente tinha, por exemplo, o ProJovem, que era federal. Mas o ProJovem foi extinto após a Dilma sair do poder. E aí, ele sendo extinto, você não tem um programa nacional de educação de jovens e adultos. Então fica apenas para o prefeito e para o governador, que o prefeito ele pode fazer ou não, ele não é obrigado. E aí ele sempre segue o de 2002. Mas a gente olhou para a BNCC, a gente olhou para a questão do currículo da Bahia, olhou como era a proposta. Só que quando você chega na escola, não acontece aquilo pelas resistências, né? Por exemplo, muitos professores lá, eles gostam de cordel, mas eles não trabalham cordel. Porque aí eles não têm o material, eles não sabem como trabalhar, e aí eles trabalham, por exemplo, com poema, com crônica, mas eles não vão para a questão, por exemplo, do cordel. Tem um professor que trabalha lá, por exemplo, com xilogravura. Ele pega e ele vai trabalhando as formas geométricas da xilogravura. Então, assim, são coisas mais pontuais. Fala aí, velho. Eu fiquei com inveja dele, queria falar sem microfone, Faz pergunta na forma do cordel, Paulo Johnson responde. Em cordel não, por favor, não sou cordelista. Nossa, esse trabalho lindo. Eu estava com saudade do meu amigo Johnson e ele me traz um presente desse, né, de cordel. Eu também trabalho com EJA, além de trabalhar com coordenação de jovens e adultos, então eu teria que acrescentar realmente, né, as pessoas idosas também. No estado do Mato Grosso a situação está um pouco pior. Nós tínhamos o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que era o CEJA, e o governo estadual, que infelizmente, possivelmente será reeleito, da minha amiga do Mato Grosso indignado, ele sucateou de tal maneira os centros que está acabando a educação de jovens e adultos. E aí a questão é que surgiu até uma questão, não sei se isso está acontecendo no Brasil todo, a privatização da educação de É isso. Então eles estão saindo da pública, no caso era estadual, né? A municipal é realmente para a parte da alfabetização. Né? É porque são parcerias que, por exemplo, a prefeitura faz com uma determinada empresa. Aí a empresa dá a sala e ela tem abatimento em alguma coisa, imposto, alguma coisa desse tipo. E lá então ela está tendo uma evasão muito grande. Nós chegamos no centro, em Sinop, Norte do Mato Grosso, a atender 3.500 alunos. Hoje nós não temos 300 alunos, que é toda a referência do município. É um município com 180 mil habitantes, mais ou menos. É lamentável, mas é muito bom ver um trabalho assim que dá um ânimo para a gente, né, que mostra que jovens e alunos. Então, assim, eu sinto falta de um café e do bom papo contigo. Vamos sentar aqui essa sessão. Por essa bela palestra, eu te agradeço, meu amigo. A gente já tinha marcado o café, vamos tomar o café. Saiu 2 7 sílabas aí, ó, tá vendo? Eu já estou contando rápido. Uhum. Pronto, a referência de EJA que eu tenho é esse EJA Campo Limpo. Uhum. Se eu não me engano, acho que a gente foi junto Foi. naquela vez, né? E aí lá, com a direção acho que da dona Eda na época, né? Uhum. A gente conheceu como era a sala de aula, como era a dinâmica da escola, quem eram os alunos que estavam acessando ali a EJA naquele momento. E aí você falou que as organizações são diferentes de acordo com cada demanda regional, estadual, que seja. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a EJA do estado da Bahia, mais especificamente sobre o lugar que você está. A segunda coisa é a sua preocupação com a questão dos idosos. Talvez fosse legal você ter uma conversa com a Miriam Penteado também, porque ela tem uma preocupação com essa questão, ela até teve projetos de extensão aqui na Unesp. Depois tem também o Guilherme Silva, né, que foi orientando do olho, trabalhando com essa questão e com projeto de extensão voltado para idosos junto com a região em Alfena, se eu não me engano. Então são possíveis interlocutores aí para você ampliar a discussão do idoso. Eles não trabalham com EJA, mas estão trabalhando aí com a questão do idoso. Tá, obrigado pela sua história. Tem um aluno de mestrado
mestrado também fez um projeto aqui com a educação física, que tem um projeto de idoso, foi nosso aluno na graduação. Não, mas um outro também, um gigantão que fazia oficina. E, pô, cara desse tamanho, com uma mão baixinha desse tamanho, ele tava assim, era muito legal. Matheus, isso. É que o Flamengo tem um artilheiro, Matheusão, 17, tá achando que era do Temar. Ah, é o Matheus que ele fez. O Matheus está no doutorado, não? Ah, tá. Isso. Mas ele fez a dissertação no projeto aqui que atende idosos na educação física e faz isso. Tá? Sobre por exemplo, o CIEJA Campo Limpo. Por que por que os CIEJAs dão certo? Porque o CIEJA é uma política pública da cidade de São Paulo. É uma política que foi feita pela Marta Suplicy e foi validada pelo Haddad quando ele foi prefeito. Então, pode chover canivete, ninguém mexe no CIEJA Campo Limpo, porque é uma política que foi institucionalizada, que tem um valor que é destinado e tem toda uma estrutura. Por exemplo, na Bahia a gente não tem isso. Na Bahia a gente depende do governador e do prefeito que entra. Então vai do plano político da educação que ele faz. Então, por exemplo, o governo da Bahia, na época do Wagner, a gente tinha 5 projetos de EJA. Com o Rui, que a gente chama de ruim, ele diminuiu, né? Ele fechou escolas. Por exemplo, no governo de Wagner, para uma turma da EJA funcionar, tinha que ter 20 alunos. No do Wagner tem que ter 35 ou 40. Senão a turma ela é fechada. Como? Ao contrário, desculpa, ao contrário. Então, senão a turma ela é fechada e tipo assim, há uma tal de uma enturmação. Então você não tem, por exemplo, um olhar para a educação de jovens e adultos no sentido... Ou então você tem um olhar só para alfabetização. Bora alfabetizar, alfabetizou e acabou. Mas o ensino fundamental e o ensino médio e a continuação desse jovem, desse adulto. Né? Por exemplo, no domingo agora teve o Enseja, que é a prova de certificação. Que, por exemplo, na minha perspectiva, não é uma prova para todo mundo da EJA. É um perfil. Só que o que acontece é o quê? O governo incentiva todo mundo a fazer. Então você faz, porque você vai fazer a prova e você vai ter a certificação. E na verdade não é isso. Então assim, o que eu observo, por exemplo, da minha vivência de São Paulo, principalmente no governo do Haddad, era a preocupação que ele tinha com a educação de adultos. Ele tinha um setor que tinha 10 funcionários, ele tinha toda uma estrutura, ele tinha um material didático que era desenvolvido pela própria secretaria, você tinha o CIEJA, você tinha o EJA modular, você tinha acho que 5 projetos, EJA modular, o MOVA, que era do Paulo Freire, ele fez uma readaptação, e teve outros projetos. Só que, por exemplo, com a entrada do posterior a ele, que foi o Dória, ele acabou com o setor. Não sei se ainda tem todos esses 5, mas o CIEJA ele continua porque é uma política pública. Não importa quem entre, o Kassab, acho que teve uma tentativa de reduzir o número de CIEJAs na época que ele estava, mas ele não podia. Então, porque já é uma política. Então, o que falta, na verdade, é uma política pública de EJA, né, que destine, como a gente tinha, por exemplo, o SECADI, que tinha projetos para EJA, que não tem mais. Então, hoje a EJA voltou a ser o que era antes, o primo que está visitando, a prima pobre que está visitando a escola e que pode usar tudo, mas que tem que pedir licença para fazer as coisas. E o pior é assim, que devido à pandemia, a EJA aumentou. Só que as práticas que acontecem na EJA são do ensino regular, porque você tem uma juventude e você não tem um projeto para essa juventude. Então, bora pegar e fazer tipo uma aceleração. Bota 2 anos em um, ele sai pronto, por causa principalmente da questão da pandemia, porque muita gente não conseguiu acessar a tecnologia para fazer o acompanhamento, muita gente desistiu para poder trabalhar, e isso aumentou a quantidade de turmas de EJA, de escola de EJAs. Só um comentáriozinho, na verdade 2. Bom, primeiro é que eu estava aqui tão fascinado com tudo, esqueci de ver todas as coisas, como é que você continua, né, brincando e transitando com as mídias e vendo e incorporando, estruturando, juntando e agora cordelizando e tal. Mas eu acho que o que você quis falar aqui não é falta de política pública, é falta de institucionalização de políticas públicas que transformam. Mas eu acho assim, Marcelo, que... Isso. Isso. Então, por exemplo, a FAPESP aqui tentou, a primeira coisa que o governo do PSDB tentou fazer em 95 foi acabar com 1% direto para a FAPESP. Mas tem que ter 2/3 da Assembleia para votar. Nesse meio tempo deu uma marola, não teve. Então a FAPESP continua com verbas escassas, por causa da situação do CNPq e da CAPES, mas com verbas.
Então, assim, o que ele fez lá no SEJA foi ele institucionalizou e não era só um projeto. A política pública tem várias. O ACAPES é uma política pública institucionalizada. Tentaram, estão quase, né, com o congelamento da Bolsa, mas não estão conseguindo. E agora eles estão com esse projeto que o Hércules falou, que é parcerias com empresas privadas. Mas esse é mais criminoso, porque isso começou aqui no interior de São Paulo com a educação fundamental normal. Praticamente todo mundo aqui vai e contrata uma empresa para dar a primeira quinta. E agora estão levando esse modelo para o EJA. Então, essa é a privatização por dentro, fatiada aqui na Unesp. Tanto que a gente trabalhava com aquele material do Telecurso 2000. Isso. E que está tentando voltar de novo esse material para ser usado, que não é mais 2000, é 2022. Oi, Johnson. Oi, Jane. Olha, muito legal toda essa proposta. Você terminou o doutorado e parece que chegou lá e criou um monte de coisas muito interessantes. Mas eu queria pensar, porque eu não sei como seja esse contexto lá. Primeiro, sempre você foi muito apaixonada em suas leituras, e aí você percebe esse projeto de las leituras. Como você fala um pouco a sua fala sobre pensar uma especialização, seria uma coisa que você gostaria de fazer muito. E aí eu linkava um pouco uma coisa que você também falou, quando você retorna ao seu trabalho, você tem seu projeto aí, de projeto de extensão e umas disciplinas que você faz. Você tem a possibilidade de fazer, a partir da sua universidade, essa especialização? Ou é outro contexto? Então eu queria entender um pouco como é esse contexto e como você está lutando essas parcerias para também ter um pouco de dinheiro, para que seja um pouco nacional, porque é um trabalho maravilhoso, só que precisa fomento. Então, como você está pensando isso e quais são os retornos que tem dado, né? Porque tudo isso parece ser que é você que está bancando. A ideia é assim, eu entrei na SBEM, e aí na SBEM uma das nossas propostas é fazer cursos de formação. Então a ideia é que a gente faça primeiro cursos de formação curtos, para que eu possa ter, vamos dizer assim, não vou dizer público, mas para que eu possa ter quantitativos e a partir daí fazer parcerias com essas universidades, com as outras estaduais. Aí nesses cursos a gente vai começar, que ontem já tive até uma reunião, a gente vai começar a dialogar a estrutura de uma especialização para a Bahia, mas a gente precisa desses dados para apresentar à secretaria. Então a ideia é que a gente faça cursos, né, curtos, e aí desses cursos a gente mostra, olha, a gente tem demanda, tem esse público, tem essas necessidades, tem isso, surgiu essas pesquisas a partir daqui, e aí a gente leva esses documentos, essas coisas para a secretaria e tenta negociar com a secretaria uma especialização que seja das 4 estaduais, que é essa a ideia. Então ontem a gente já teve uma reunião eu já conversei com o pessoal da UNEB, a Liliane está na chapa da UESC, né? A Bárbara entrou agora na UESB comigo, tem o Jobert de outra federal e a gente está começando a criar essa estrutura da gente fazer esses pequenos cursos para a gente dizer, olha, a gente tem a necessidade. E ir na secretaria e vendo quem vai assumir a secretaria. Porque agora, nesse final de ano, a gente não tem como fazer projeto nenhum ou fazer nenhum tipo de interlocução, porque como é um ano eleitoral, possa ser que o ano que vem o secretário atual não seja esse, e aí ele vai, e o atual, o que vai assumir, engavete a nossa proposta. Então a gente está nessa questão dessa mobilização. O Júlio, ele já tem um curso que é nacional da EJA, ele já tem um grupo, e ele está querendo fazer uma rede de professores, porque ele também quer fazer a mesma proposta aqui em São Paulo. Então ele já está com um outro caminho, mas a gente sempre está dialogando, vendo isso, e por isso que até o evento vai proporcionar a gente conhecer quem são essas pessoas que pesquisam EJA, quem são os professores da EJA, para que a gente possa se fortalecer e a partir daí seguir com os projetos. Bom, eu chamo aqui então, pessoal, muito obrigado, professor, pela sua. Obrigado.